quê? Porque ou é isso, ou então é o leão que está ali, que é válido, e nós temos que calar a boca e parar com essa bagunça. O sede-vacantismo não acredita assim que os bispos atuais sejam válidos e que os padres também tenham recebido o sacramento. Então, assim, eu não consegui entender muito bem ainda de que maneira o Papa seria restituído ao poder. O conclavismo dá uma resposta que o Papa será restituído ao poder por meio de eleição dos bispos que são válidos. Exatamente. Então, essa é a diferença. Mas essa validade de bispo, entendeu? Isso eles não podem, quando se fala assim, sede-vacantismo diz isso aí não é bem assim, não. Isso aí são esses discípulos do secada que dizem isso. Mas tem muitos padres e mesmo muitos bispos que não dão esse veredito. Isso é uma opinião teológica, e não pode passar disso. Ele não pode chegar ali no lugar de um papa e dizer, ó, são inválidos e ponto, acabou. E tratar um padre como se fosse um leigo. Isso não é possível. Assim, do Checada, que você está falando, de onde saiu o Monsenhor Dola, de onde saiu o Dom Rodrigo, entre outros. Todo esse movimento que veio dali, porque o movimento da fraternidade é obcecado com sacramentos. Então, tudo que sai da Fraternidade São Pio X. Isso. Então, todo esse movimento dessas pessoas que saem da fraternidade São Pio X fica obcecado com o sacramento porque eles querem ser melhores do que os outros. Porque o objetivo deles não é salvar a igreja, ajudar a igreja. O objetivo deles é ter mais fiéis e ganhar mais dinheiro. Então, para ganhar dinheiro e para ter mais fiéis, você tem que dizer que os sacramentos dos outros não são válidos. Porque aí as pessoas são obrigadas a vir só na sua missa. Entendeu? Então é uma coisa quase que automática. Ó, ali não é válido. O que você está fazendo ali? Você está comungando o pão. Mas não, calma, não é bem assim. Não posso ter essa certeza. Entendeu? Eu tenho que mostrar que as missas deles não são legítimas, enquanto eles estão indo contra a doutrina católica. Agora, válido ou não válido, não é válido, isso aí não dá para a gente definir. É uma coisa bem evidente. Agora, com relação à eleição, nós também não precisamos fazer uma obrigação e excluir aqueles que se apresentam como bispos e dizer que eles necessariamente não são válidos, que eles não podem participar da eleição. Até porque a eleição de um papa não precisa de bispos. A eleição de um papa precisa de uma representação. Então já houve tempos em que o papa foi eleito pelo clero de Roma, ou seja, não eram bispos. Já houve tempo que o papa foi eleito pelo próprio povo de Roma. Também não tinha nenhum bispo ali. Então não é o poder da ordenação deles que vai fazer o papa ser eleito. Percebe? Agora, com certeza, o papa que foi eleito tem que garantir que a ordenação dele é válida. Isso aí é uma coisa que depois vai ser acertada. E ele mesmo, uma vez eleito, tem que nos dar uma resposta até que ponto a gente pode aproveitar das ordenações novas. Mas isso daí é um tema secundário. O tema primário é a autoridade, não é a validade dos sacramentos. O tema primário é onde está a autoridade que vai controlar a igreja, que vai guiar a igreja, que vai organizar a igreja em torno dela. Né? Porque é isso que Jesus deu. Jesus não falou assim, ó, Pedro, eu te dou os sacramentos válidos. Não, eu te dou a chave do reino dos céus. Entendeu? Então, Pedro não recebeu uma bolsinha com sacramentos válidos. Pedro recebeu a chave do reino dos céus. Que ele liga, é ligado. Que ele desliga, é desligado. Então, é ele que decide quando que uma ordenação é válida. É ele que decide quando que eu faço um sacramento, quando que eu não faço, como que é feito, quando que eu ordeno, como que eu ordeno. Tudo isso é Pedro. Essa autoridade que Cristo deu para o Papa. Ninguém pode tirar isso. Percebe? O senhor consegue vislumbrar a longo prazo, médio prazo, curto prazo, enfim, uma proximidade, uma unidade, um ponto comum? Vou chamar pelos nomes, né? Que estão habituados, assim, do sede-vacantismo, sede-privacionismo, conclavismo. O senhor não consegue vislumbrar algum momento que possa haver uma união comum? Eu não consigo, porque normalmente essas pessoas todas, cada um trabalha para a sua própria seita. O sede-privacionismo nem sequer católico não é, porque eles desmembram o papado em papado material e papado formal. Então eles são heréticos, não podem de forma alguma participar da igreja, não podem nem sequer se apresentar como católico.
Esse é o sede privacionista, quer dizer que já coloca para fora. Esses outros sede vacantistas que não aceitam a eleição de um papa, eles também não vão fazer união com ninguém, porque eles já estão definidos de não aceitar a união com o papa, justamente porque eles querem manter a sua própria seita. Eles não querem se submeter a um papa. Agora, entre os conclavistas, né, entre as pessoas que têm a conclusão correta, aí sim, a igreja um dia poderia chegar a um grupo mínimo de pessoas que pudesse dar uma subsistência ali, um respaldo para esse concílio geral que fizesse a eleição de um verdadeiro papa. Mas isso aí também depende de uma graça muito grande, porque, imagina, para reunir essas pessoas e para essas pessoas compreenderem o problema e para essas pessoas chegarem a essa manifestação toda, isso aí é difícil. Normalmente isso aconteceu no passado porque havia um interesse do poder secular e esse poder temporal é que obrigava, falava assim, ó, é com a polícia que nós vamos fazer. E trazia os bispos assim, ó, dando dinheiro para eles, falando assim, ó, você está aqui sua passagem, está aqui tudo, você vai lá, ajuda a gente, entendeu? E resolvia meio que na marra. Mas normalmente o temperamento das pessoas egoísta e a tendência de se voltar mais para si mesmo do que para o bem da igreja, impede essas pessoas de fazerem algo para o bem comum. E além do fato, né, de que existe muita indignação da igreja moderna, então mesmo os bispos que são bons, muitas vezes eles têm medo de se manifestar e continuam unidos com a igreja moderna, mesmo mantendo a fé. Então eu imagino que ainda existem muitos bispos que têm a fé católica e que, mesmo não negando o Vaticano II, seriam prontos a negar o Vaticano II se houvesse uma intenção, um desejo comum de fazer isso, mas essas pessoas não têm coragem. Então, por isso que tem aí nessa lógica, talvez, algum acontecimento grave que vai produzir, daí onde eu estava falando desse martírio aí, seja do falso papa que se converte, ou seja, daqueles que vão eleger um papa, quer dizer, alguma coisa grave vai ter que acontecer para poder haver um movimento mais forte dirigido na intenção de restaurar a hierarquia da Igreja Católica. Senão, enquanto isso, nós vamos ficar sempre nessa brincadeirinha e as pessoas, qualquer coisa que esses impostores digam, já dizem que eles estão bem, que eles estão indo melhor, que agora, né, é como se fosse, o Papa é como se fosse sempre um doente, a impressão que eu tenho é como se ele fosse sempre um doente, que de cada 10 palavras ele diz uma que corresponde à fé, aí nessa que corresponde à fé, todo mundo aplaude, olha, vive, ele disse uma coisa boa, alguém está vendo? Ele é um Papa verdadeiro. E ninguém mais percebe as 9 que ele diz, né, as 9 outras coisas que ele diz que não correspondem à fé. E eles se contentam, né, com essa lógica aí, com essas aparências. Então, o senhor prefere manter diálogo com um bispo conciliar do que com sede privacionista e sede vacantista? Não, nós não estamos fechados o diálogo com ninguém. Mas a pessoa, não importa o grau de heresia que ela tem que sair desse grau de heresia. Entendeu? Então, todos os heréticos e todos os cismáticos estão fora da igreja, não estão? Uhum. Então eu dialogo com os heréticos e com os cismáticos. Mas eles têm que querer entrar na igreja. Eu posso dialogar com todos. Posso dialogar até com o pagão. Mas eu tenho que falar para ele, ó, você está no erro. Para você entrar na igreja católica, você tem que aceitar essa doutrina. Ou você tem que aceitar esse ensinamento. Ou você tem que considerar isso. Uma vez que a pessoa aceita tudo que a igreja católica diz, ela se configura com o catolicismo. É como se fosse um computador que você formata ali o computador. Quando você formatou o computador, ele trabalha perfeitamente. E todos os computadores que são formatados com o mesmo programa, eles trabalham juntos que não tem problema, vai ter sempre uma compatibilidade. Você percebe? É nisso que a unidade da igreja se faz. A unidade da igreja não se faz com politicagem. Eu não preciso nem sequer ser amiguinho do outro. Eu posso ser até inimigo. Mas nós temos a unidade da igreja através da profissão da fé e da intenção de estar unido a uma obediência que seja clara e evidente a obediência verdadeira de um Papa. Fora disso, não é católico.
O senhor tem uma audiência grande, enfim, o senhor é muito assistido, muito por conta dessa questão da capacidade de comunicação. O senhor deixa muito claro, assim, eu vejo isso muito claramente. O senhor entende que o Conselho Vaticano II é herético, que o sede-vacantismo também é herético e os sede-privacionistas não são nem católicos. Isso. No entanto, o senhor não está fechado, os senhores não estão fechados ao diálogo. É claro, porque muitas pessoas nessa história toda, e nesse movimento de confusão, eles caem na primeira caçapa que encontram. Então você já viu a sinuca, né? A bolinha ali passou perto, ela cai na caçapa. Depois, para você tirar a bolinha da caçapa, é mais difícil, entendeu? Para ela poder voltar ao entendimento certo. Então, o problema é que as pessoas, de maneira geral, eles vão pelos interesses. Na hora que eles veem que o interesse dele ali deu certo, ele cai ali e fica ali. Então, eu posso confessar meus pecados aqui e dizer, olha, enquanto eu estava tendo interesse, estava tudo bem para mim na Igreja Moderna, eu falei, não, tá tudo certo, o Concílio Vaticano II, não falo muito dele, mas tá bom. Mas depois que eles me perseguirem, que eu vi que ali estava uma situação insuportável, eu fui obrigado a falar assim, não, mas peraí, deixa eu analisar esse concílio. Aí eu falei, não, realmente tem problema. Então, quer dizer, a primeira caçapa que eu encontrei ali, eu fiquei, que era o pessoal da resistência, do lefebrismo e tal. Depois eu falei, mas peraí, tá bom, tudo bem que eu estou bem alojado aqui. Resistência que o senhor fala do Moço Williamson. Isso, então eu estava ali, estava recebendo um apoio, a princípio você não questiona mais, porque você está vivendo bem, as pessoas estão te apoiando, as pessoas estão te dando tudo, e você acha que aquilo ali já está bom. Só que depois eu comecei a perceber a incoerência nessa questão, por exemplo, a gente não pode falar que Francisco é um falso papa, que eles já começam a achar ruim. Mas como é que eu vou falar que é papa também, se eu tenho veneração pelos papas e estou vendo que o sujeito ensina o contrário? Então, a gente chega à conclusão do sede-vacantismo. Aí depois que chega ao sede-vacantismo, você fala assim, não, mas peraí, a princípio tá bom, as pessoas estão me apoiando, tá dando certo, mas isso aqui também não está tendo uma justiça, porque em muitas coisas eles estão querendo ter critérios como se já existisse um papa. Mas, na verdade, na prática, eles não querem trabalhar para ter um papa. Então, quer dizer que eu não posso também ficar nesse movimento, percebe? Então, quer dizer, quando você tem um desejo de fazer a vontade de Deus, e quando você busca a coerência, e que você é livre, que você não está ali por dinheiro, nem por fama, para você ter mais povo, para você ter mais consideração dos outros, aí você começa a raciocinar. Porque você começa a pensar, não, Deus tem que me dar uma luz, porque não é possível, isso daqui não pode ser a Igreja Católica. E aí é onde que você avança mais para frente. E aí mesmo que você descubra que, no final das contas, sobra muito pouca gente que é católico, não Sobra importa. muito pouca gente mesmo. Mas não importa. Isso aí está previsto. Os apóstolos eram também 12 pessoas, e nem por isso, um século depois, eles deixaram de conquistar o mundo inteiro. Então, quer dizer, isso é uma questão, para Deus é fácil. A única questão é que a gente não pode abrir mão da verdade em nada. A gente não pode falar assim, nem esse dogma da fé, nem esse princípio, nada nós podemos renunciar. Senão a gente forma uma seita, mas não chega na Igreja Católica. Então, assim, a trajetória do senhor passa pela Igreja Conciliar, isso, depois pela resistência, pelo sede-vacantismo, até chegar no conclavismo, que o senhor entende onde está a Igreja Católica. Isso, na verdade, não é o conclavismo que está a Igreja Católica. A Igreja Católica está eclipsada. Está eclipsada por quê? Porque não tem uma hierarquia visível ali para a gente poder seguir e obedecer. Então, o conclavismo simplesmente é uma conclusão que nós precisamos apoiar as pessoas que são legítimas para eleger um verdadeiro papa. Isso é uma conclusão óbvia. Mas não é ali que está a Igreja Católica também, porque senão vai pegar qualquer louco aí que se diz conclavista e vai dizer, não, ele é a Igreja Católica. Também não. A Igreja Católica é um papa. O dia que tiver um papa, aí eu falo, ó, ali está a Igreja Católica. Agora, enquanto não tem, a Igreja Católica simplesmente vai se organizar de novo, seguindo os princípios e seguindo a doutrina. Então, quem seguir os princípios, seguir a doutrina, vai favorecer para que a Igreja Católica se restaure novamente. Essa frase é impactante, hein? No dia que tiver um papa, aí eu vou estar anotando, aí eu vou dizer, ali está a Igreja Católica. É claro, mas isso sempre foi assim. E isso não é possível no atual momento. Não é, porque se eu chegar para o Leão hoje, falar assim, Leão, vamos conversar aqui, e eu sentar com ele lá no Vaticano,
Eu vou dizer aqui, olha, Leão, vim aqui em nome de muitos fiéis, muitas pessoas que nos escutam no nosso canal, na nossa conferência e tal, e essas pessoas querem saber se você é o Papa, certo? Então nós vamos fazer aqui uma entrevista, eu vou anotar suas respostas e vou dar uma resposta para essas pessoas segundo o critério da igreja, né? Então eu ia perguntar para ele, primeira coisa, né? O que você acha do ensinamento de São Pio X sobre a Pascendi? O que você acha do ensinamento de Pio IX sobre os sílabos? O que você acha do Concílio de Trento, tal e qual? O que você acha, entendeu? É só colocar ali as questões que estão em contradição. E aí ele vai responder se ele está de acordo com os papas antigos ou se ele está de acordo com os novos que seguem o Vaticano II. O senhor perguntaria sobre os papas antigos, no primeiro momento. Ele respondendo estão certos, aí o senhor diria, qual Cristo disse, né? Vai e faze tu mesmo. Mais ou menos isso. Não só dizia isso, mas diria também, então condena agora, faz agora uma forma de condenação de todos os heréticos, de todos os apóstatas, de todos aqueles que destruíram a igreja, desde João 23 até o impostor Francisco. Faz agora formalmente, publicamente, uma condenação dessa gente, para a gente poder, a partir desse momento, começar a trabalhar contigo. Entendeu? Então, o senhor também... então, assim, em ele reconhecendo os papas da igreja, antes até Pio XII, e condenando todo o movimento pós Pio XII, aí sim o senhor reconheceria como papa. Isso, mas dentro desse critério, né? Não disse que eu reconheceria como papa. Eu disse que eu trabalharia com ele. Trabalharia com ele no sentido assim, vejo que você é católico e que você é uma pessoa que está trabalhando para a Igreja Católica porque você fez o que a Igreja manda. A Igreja manda o quê? Professar a fé e condenar o erro. Mas se ele não é papa, qual autoridade ele teria para condenar o erro, enfim? Não, mas qualquer fiel condena o erro. Isso é a pessoa, é uma coisa particular da pessoa. Entendeu? Eu renuncio a esse erro, eu condeno, eu anatematizo, eu estou contra, eu não participo. É isso que a pessoa tem que dizer, para ela estar em união com a igreja. Agora, não significa que a partir dali se torna papa. Significa simplesmente que a partir dali se converte. Se torna católico. Isso, se torna católico. Se convertendo, aí ele tem que fazer alguma coisa para a igreja chegar no seu eixo de novo. Porque ele não precisa necessariamente ser papa para ajudar a igreja. Ele pode ser esse bispo vestido de branco, convertido, que está enfrentando o problema do mundo e está levando a igreja de novo para eleger um papa. Porque imaginemos que esse homem se converta e que aconteça aquilo que eu disse no terceiro segredo de Fátima, que ele seja morto junto com tanta gente, bispos e padres, etc. É claro que muitos no mundo inteiro vão ver esse exemplo de martírio e vão imediatamente se levantar para dizer, nós estamos de acordo com isso, nós queremos seguir isso. Então, nessa hora, seria fácil, muito mais fácil, na verdade, que nós nos unamos para eleger um verdadeiro papa. Aí sim, nessa hora vai ter um concílio geral e vai falar assim, nós guardamos a memória do falso Papa Leão, né? Guardamos a memória do falso Papa Leão, mas que muito nos ajudou, porque esse homem foi realmente... Ele pode até ser canonizado, entendeu? Então, isso que as pessoas não entendem. Não é o fato da pessoa ser falso Papa, ou a pessoa ser antipapa, que necessariamente ele é do mal ou é do bem. Teve papas ótimos e válidos, que foram pessoas ruins. Teve antipapas que foram pessoas santas. Percebe? Tem falsos papas que foram pessoas boas. Então, quer dizer, uma coisa é a legitimidade canônica, outra coisa é o julgamento subjetivo da pessoa. Entendeu? Então é possível ser um falso papa e ser uma pessoa excelente. Canonizado. Um santo. É claro, porque depende da conversão dele. Imagina se ele converteu, está lá, dando um martírio pela igreja, dizendo, de fato eu fui um papa falso, eu representei uma falsa instituição, eu errei naquilo ali, agora eu estou dando a vida pela igreja. Isso aí seria maravilhoso. Então ele fecha nele mesmo, ele mata com ele mesmo a igreja do Vaticano II, que o elegeu. Porque no futuro, assim, a minha conversa com o senhor se dá muito por conta de coletar fontes históricas para a metodologia de história oral, porque no futuro o movimento conclavista, o senhor, entre outros personagens históricos, enfim, vão ser estudados, né? Por exemplo, não tem trabalho acadêmico sobre o sedavacantismo, eu não conheço. E aí, no futuro, as pessoas que procurarem o nosso canal no YouTube,
entre outras questões ligadas à história oral, Vão aproveitar do material. Vão aproveitar do material e vão entender que se trata de uma questão complexa, né? Assim, não é uma questão de fácil entendimento, não, Frei Thiago. Não, não é fácil, mas é como eu disse, quando você parte dos princípios, se torna fácil. É por isso que eu entendi a coisa, porque graças a Deus teve um padre na França que me ensinou isso, falou assim, não, isso aqui você tem que analisar os princípios. Eu mesmo não conhecia os princípios, nunca tinha estudado os princípios. E os princípios são a base de toda a teologia, de toda a filosofia. Então, quer dizer, filosofia moderna vai contra os princípios. E a teologia modernista também vai contra os princípios da teologia. Por isso que essas conclusões são falsas. Porque você parte de premissas falsas, você parte de princípios falsos. Entendeu? Então, a questão do problema que acontece hoje na igreja é necessariamente uma questão de princípios. Entendi. Assim, é um assunto complexo, um tema complexo mesmo, assim, que os futuros pesquisadores que irão pesquisar aí os personagens mais proeminentes das linhas de oposição às figuras que ocupam o papado, né? Porque tem diferença. Eu faço oposição à pessoa que está sentado na cátedra do Papa, e eu faço oposição ao Papa. Tem diferença. Exato, assim mesmo. E os senhores fazem oposição à pessoa que está sentado na cadeira do Papa, mas que não é Papa. Que na verdade nem está sentado na cadeira do Papa. Ele nunca se sentou na cadeira de Pedro. Aí que está o problema. Sim. Está sentado ali num trono que se apresenta como o trono de um Papa, mas na verdade ele nunca teve acesso ao pontificado, nunca teve acesso à cadeira de Pedro, que essa cadeira é uma cadeira espiritual. Né? Entendo. Tá bom, Frei Thiago. Nós fizemos aí 1 hora de conversa para recomendação do YouTube, né? Uhum. Não faça conversas muito longas para as pessoas aproveitarem melhor. E assim nós continuamos em diálogo. Exatamente. Então eu agradeço muito a atenção do senhor. Todas as declarações, o senhor não se furtou a nada, né? Dessa questão de narrar sua trajetória pela Igreja Conciliar, resistência, sede-vacantismo, até chegar que o conclavismo é uma conclusão óbvia de uma igreja eclipsada, e que, de igual maneira, o senhor discorda de determinados personagens, da linha sede-vacantista, enfim, de maneira, no campo das ideias, porque o senhor não está fechado ao diálogo com absolutamente ninguém. Uhum. Eu agradeço muito, gostaria de ouvir as considerações finais do senhor, por favor. Tá bem, muito obrigado também, Vinícius, pelo seu convite, por essa conversa proveitosa, e eu me coloco aqui também em total disposição de amizade e também ofereço as minhas orações por todos aqueles que têm um coração sincero, com o desejo de obedecer à vontade de Deus e de trabalhar pelo bem da Santa Igreja Católica. Então, nós rezamos pela conversão de todos e pedimos a Deus também pela nossa própria conversão, para que nós sempre nos mantenhamos com essa sinceridade de seguir aquilo que a Igreja sempre ensinou, e com isso nós pretendemos fazer com que as pessoas também não simplesmente nos sigam como se nós fôssemos pessoas que estivéssemos ali constituídos por Deus para fazer alguma coisa, mas simplesmente exortamos as pessoas para que pensem sobre isso, para que estejam em sintonia com o nosso pensamento, com aquilo que nós estamos propondo, porque isso é simplesmente o que a Igreja Católica ensina, o que a Igreja Católica nos propõe. Então, que Deus seja bendito e que, através da intercessão de Nossa Senhora de Fátima, possamos receber também a bênção, a proteção de Deus nessa noite para sempre. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, tudo de bom para o senhor, sucesso sempre, e nós voltamos a nos falar. Obrigado. Um abraço, salve Maria. Salve Maria.